dia, pessoal. Então essa é a nossa última aula da semana, né? Nós já tivemos acho que uns 4 vídeos, né? Essa semana aqui vai ter vetores, dilatação dos sólidos, dilatação dos líquidos, e essa aqui é a quarta e última, tá? Da revisão. Eu tenho acompanhado o número de visualizações no YouTube e não estou percebendo o pessoal estudando não, hein? Vou começar a pegar isso aí, porque é a revisão para o vestibular. O Enem, a princípio, está com a data confirmada, acho melhor começar a correr atrás disso aí, gente. Tá bom? Então, vamos lá, vamos trabalhar, né? Então, passando então para a nossa apresentação, a aula de hoje é muito simples. Se você pegar isso aí, você vai fazer rapidinho, tá? É movimento uniforme, tá bom? Então, vamos lá, vamos pegar aqui o movimento. Deixa eu passar para vocês a tela, né? Então, o que é o movimento uniforme? É aquele movimento que tem a velocidade escalar instantânea constante. Então, a velocidade é sempre a mesma, né? E aí você vai ter uma propriedade. Ele vai percorrer espaços iguais em tempos iguais. Então, né, se a velocidade de 2 metros por segundo, né, em 3 segundos ele vai andar 6 metros, mais para frente a velocidade continua sendo a mesma, em 3 segundos ele anda de novo 6 metros. Né? Então essa é a propriedade do movimento. Tá bom? Então o movimento é um movimento uniforme. Velocidade sempre a mesma. E aí você vai ter o seguinte, a função horária do espaço. O que é uma função horária? Função horária é aquela função que vai relacionar tempo e espaço, num dado instante onde ele está. Ou tendo a posição, você vai e acha, né, qual é o instante que ele passou ali. Então é uma função matemática. Então, por exemplo, vamos pegar esse movimento que você tem aqui. No instante 0 ele está na posição 3, a velocidade de 2 metros por segundo. Quer dizer, a cada segundo que passa ele está andando 2 metros. Então se a posição é 3, ele andou 2 metros, ele foi parar na posição 5. De novo, a velocidade é de 2 metros por segundo, e em 1 segundo ele anda mais 2 metros, vai para o 7, posição 7 metros. No próximo segundo ele anda mais 2 metros, e assim por diante. Então veja, aqui está o objeto andando, então você tem aqui, né, a representação do movimento dele. Mas você pode representar o mesmo movimento através de uma tabela. Então, tempo 0, posição 3. Tempo 1 segundo, posição 5. Tempo 2, 7. 3, 9. Bem, qual que é o próximo? Quando for 4, t igual a 4, a posição vai ser 11. Então você consegue prever onde ele vai parar. Dado um instante, você sabe, né, onde ele vai estar. Então tem uma lei matemática. Essa lei matemática que relaciona tempo e espaço, né, é a chamada de função horária do espaço. Nesse caso vai ser o quê? Vai ser 3 mais 2t. Quem que é o 3? 3 é a posição inicial. Aí esse 2 é a velocidade. Né? Então a equação horária ou a função horária é S igual a S0 mais VT. Tendo S0, tendo V, você acha sempre qual é a posição. Tá? Essa aqui é a ideia. Tá bom? Então você tem aí, né, uma função de primeiro grau. Né? E como é uma função de primeiro grau, veja, uma representação pode ser uma tabela. Outra representação pode ser uma expressão matemática, uma função. Uma outra forma, né, de você representar seria ter um gráfico. Né? Seria, por exemplo, né, uma representação mais elegante do que ficar desenhando uma bolinha andando aqui na reta. Né? Seria você ter um gráfico. Né? Você tem que a função é uma função de primeiro grau e o gráfico de uma função de primeiro grau vai ser uma reta inclinada. Né? Esse diagrama de espaço por tempo tem uma propriedade importante. A inclinação da reta, né, quem determina é a velocidade. Então a velocidade é igual à tangente desse ângulo. Por quê? Porque aqui você teria o ΔS, aqui você tem o ΔT, ΔS por ΔT, né, é a tangente desse cara aqui. Né? Na verdade é numericamente igual, porque tangente não tem unidade, aqui você tem a velocidade medida em metros por segundo. Né? Mas esse aqui é um artifício matemático que a gente tem para poder lembrar quem é a velocidade, é a inclinação dessa reta. Tá? Então, fazendo o diagrama do espaço daquela função que a gente tinha, do S igual a 3 mais 2t, né? Aqui você teria uma tabela, uma outra representação possível é esse diagrama.
né? Então, no instante 0, a posição é 3. No instante 1, a posição é 5. No instante 2, a posição é 7. No instante 3, a posição vai ser 9. E assim por diante, né? Então, você tem aí uma outra forma de estar representando o movimento, né? Veja, isso aqui não é o gráfico da trajetória. A trajetória é onde ele está andando, né? E esse diagrama que está aqui é o gráfico da função horária, tá? É o gráfico da expressão matemática, tá, ok? Isso é importante que você destaque. Não é que ele está andando aqui. Aqui é o gráfico da função. Bem, se você fizer o gráfico da velocidade, é o gráfico de alguém que não está mudando. Então vai ser uma reta horizontal. Esse gráfico tem uma propriedade importante. Quando você calcula a área, você vai achar o ΔS. De novo, não é verdade isso aqui, né? Isso aqui é só um artifício para você calcular. Porque o ΔS é medido em metro, a área é medida em metro quadrado, então é só um artifício, não é a mesma unidade, tá? Mas você consegue calcular calculando a área ali do gráfico, tá bom? Bem, vamos para os nossos exercícios, tá? Então, primeiro exercício, né? Você tem aí dois carros A e B movem-se no mesmo sentido em uma estrada reta, com velocidades de 100 e de 80 km por hora. Qual é em módulo a velocidade de um em relação ao outro? Então, como é que você faz isso, né? Deixa eu passar para a mesa, e aí na mesa eu já explico a resolução. Então, vamos ver. Então, você tem aí o seguinte, ó, a velocidade relativa vai ser a velocidade de um menos a velocidade do outro, tá? Então, essa velocidade relativa vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 100 menos os 80, né? Então, a velocidade relativa vai ser igual a quanto? 20 km por hora. Tá feito, né? Então, isso que é? Isso é o item A do exercício. Item B, né? Você tem que a velocidade relativa também vai ser ΔS por ΔT, né? E isso quer dizer que o ΔT ele é igual, né, o ΔS, né, pela velocidade relativa. Então, esse ΔT ele é igual a 0,6, que são 600 metros, né, que eu tenho que passar para quilômetro, porque a unidade que eu estou usando aqui é o quilômetro, dividido por 20, né, que é a velocidade relativa que eu acabei de encontrar. Portanto, o ΔT vai ser igual a 0,03 horas, né? E passa isso aí para minuto, segundo? A princípio não, porque a unidade que ele deu foi, né, hora. É isso que aparece no enunciado. Então essa seria a resposta. Mas o que significa 0,03 hora? Né? Quer dizer, é a mesma coisa que 2 minutos. Opa! É a mesma coisa que 2 minutos. Mas ele não pediu isso aqui, tá? Como a unidade que ele deu no enunciado é a hora, a princípio eu iria apresentar essa resposta aqui se eu estivesse prestando um vestibular, tá? Qual que é a regra? Você sempre deixa, né, a unidade da mesma forma que está no enunciado, a menos que ele peça, né? Ele dá um enunciado lá em hora e quer saber a resposta em segundo, aí você muda, né? Caso contrário, fica desse jeito. Bem, próximo exercício. Um caminhão-tanque em movimento, né? Num caminhão-tanque em movimento, uma torneira mal fechada goteja a razão de 2 gotas por segundo. Determine a velocidade do caminhão sabendo que a distância entre as marcas sucessivas deixadas pelas gotas no asfalto é de 2,5 metros. Bem, então aí você tem uma situação hipotética, né?
Porque um exemplo que você tem de fenômeno aleatório é gota pingando. Ela não é regular, ela pinga e ela não pinga e ela vem pingar. Né? Ela não vai ser algo extremamente regular como está aí enunciado, mas já que ele quer desse jeito, vamos lá, né? Tá bom? Então, deixa eu passar para a mesa para poder fazer as continhas aí para vocês. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui uma gotinha, aqui eu tenho uma outra gotinha e aqui eu tenho uma outra gotinha, tá? Faz de conta. Aí eu vou ter aqui o caminhão passa, né? E aqui eu teria então a posição da primeira, a posição da segunda, a posição da terceira, tá? Bem, pessoal, o que acontece? Aqui até aqui vai dar 2,5 metros, daqui até aqui vai dar mais 2,5 metros, tá? Vamos marcar aqui o tempo, né? Então aqui você tem um instante 0, aqui você teria um instante 1, aqui você teria um instante 2, né? Ou melhor dizendo, né? Eu tenho a primeira gota, a segunda, a primeira gota, a segunda gota, né? E vamos voltar lá para o enunciado para mostrar para vocês uma coisinha, tá? Ó. 2 gotas por segundo, né? Então agora eu tenho que marcar naquela resolução o nosso relógio, tá? Então perceba o seguinte: você começa a contar o tempo na hora que cai essa gota, mas ela não conta como gota, porque aqui foi só para você ligar o cronômetro. Então essa é a primeira gota, tá? Essa é a segunda gota. Essa gota aqui você não vai contar, tá? Aqui serviu para você ligar o relógio. Então veja, mas o que é 1 segundo? 1 segundo é tudo isso, tá? Então quanto que ele andou? Ele andou tudo isso, ó, 5 metros, tá? Bem, aí você tem que fazer a equaçãozinha, né? Quem que é a velocidade média? Vai ser o ΔS por ΔT, tá? Então você vai ter os 5 metros, né? Em 1 segundo, a velocidade de 5 metros por segundo, tá? Então, tá resolvido. A letra ficou horrível, né? Mas vamos lá, vamos passar para o outro. A velocidade típica de propagação de um pulso elétrico através de uma célula nervosa é de 25 metros. Estime o intervalo de tempo necessário para você sentir a alfinetada na ponta do seu dedo indicador. Então, aí é um exercício que ele pede uma estimativa, né? Então, como é estimativa, né, você não tem todos os dados, você vai ter que pegar e estimar qual é a distância que você tem, né, da ponta do seu dedo até o seu cérebro, que vai estar sentindo um impulso elétrico, né? Então vamos lá, vamos fazer aqui o exercício. Então, o que você tem é o seguinte: a velocidade é o ΔS por ΔT, né? Então isso quer dizer que o ΔT vai ser o ΔS sobre a velocidade, tá? Então esse ΔT vai ser igual, né? Qual que é a distância que tem da ponta do seu dedo até a sua cabeça? Vamos supor que seja da ordem de 1 metro, né? Ainda que seja um chute, você não vai falar que são 2 metros, né? Isso vai ser dividido por 25 metros por segundo, que ele deu, que é a velocidade da propagação do sinal. Então, isso o que é? É a mesma coisa que 4 dividido por 100, né? E, portanto,
é igual a 0,04 segundos. Está feita a estimativa. Qual que é a parte difícil desse exercício? É isso aqui, ó. Esse dado você não tem. Você não tem qual é o ΔS. Então você tem que estimar qual que é a distância que você tem, né, da ponta do seu dedo, opa, tá aqui, né, até chegar lá no seu cérebro, né? Então aí que tá a coisa, né, você conseguir fazer essa estimativa. Muita gente fica perdido porque não tem os dados e aí não resolve o exercício, tá? Então vamos continuar. Deixa eu mostrar o próximo exercício. O menor intervalo de tempo entre dois sons percebidos pelo ouvido humano é de 0,1 segundo. Considere uma pessoa de frente a uma parede em um local onde a velocidade do som é de 340 metros por segundo. Bem, então, o que ele está propondo aí? Determine a distância x para a qual o eco é ouvido 3 segundos após a emissão. Então, quando você tem um exercício de eco, o que acontece é, o som parte da fonte, vai até o obstáculo e retorna. Então ele percorre 2 vezes essa distância, né? E depois ele pede para você determinar a menor distância, para que a pessoa possa distinguir sua voz do eco. E aí isso depende, né, do tempo que a pessoa consegue ter de intervalo ali. Aquele primeiro dado, o menor intervalo de tempo entre dois sons percebidos pelo ouvido humano é de 0,1 segundo, né? Então vamos usar esses dois dados e aí a gente já faz essa parte, tá? Então vamos lá. Então, como eu falei para vocês, né, o que acontece com o eco? Você vai ter o som saindo da fonte, indo até o obstáculo e retorna. Então isso aqui foi o som, o caminho percorrido pelo som. Tá? Opa, não está funcionando. Deixa eu passar aqui, vamos de novo. Ó, o som parte, chega até aqui, encontra o obstáculo e retorna. Tá? Chegou aqui na fonte. Então aqui era a fonte, né? E aqui você está escutando. Então aqui você tem o que? Você tem um obstáculo, parede que ele falou ali. Tá? Então ele percorreu 2 vezes essa distância x. Tá? Então vamos lá, né? Você tem que velocidade média é o ΔS por ΔT. Então isso vai ser igual velocidade média igual a 2x, né, pelo ΔT. Quer dizer, quem que é esse x? X vai ser igual a velocidade vezes o ΔT dividido por 2, né? Então você tem que x é igual, né, a 340 vezes 3 dividido por 2, tá? Então você vai encontrar no final que x é igual a 510 metros, tá? Feito isso, né, isso aqui o que é? É a resolução do item A. Falta fazer o item B, né? Então, item A está feito. Para você fazer o item B, né, vamos voltar lá para o enunciado, né? O que ele coloca? Determine a menor distância para que a pessoa possa distinguir a sua voz do eco, né? Então, para fazer isso, o que eu vou usar? Vou usar a velocidade de 340 metros por segundo e o intervalo de tempo de 0,1, né? Então, vamos lá. Então, o que você tem, né, nesse item B é o seguinte, é que essa velocidade que é igual a 2x por ΔT, que ele tinha encontrado, né, você vai ter que o ΔT ele vai ser igual a 2x dividido pelo V. Então, esse ΔT é igual a 2 vezes, né,
Ah não, ele está querendo saber qual é... Deixa eu voltar aqui. Opa! Ele está querendo saber qual é o x, né? Então, qual é a menor distância? Esse x é igual a v delta t sobre 2, que a gente tinha encontrado na resolução anterior. Então, isso vai ser igual, né? Velocidade 340, o intervalo de tempo agora é 0,1, que é o tempo que você consegue distinguir um som do outro, dividido por 2. Então, x igual a quanto? 17 metros. Tá? Então, se o espaço for menor do que 17 metros, você não consegue perceber a diferença entre os sons. Eu esqueci de mudar a tela. Deixa eu voltar lá e fazer novamente, moçada. Desculpa aí. Eu me atrapalhei aqui na coisa. Só um minutinho. Deixa eu voltar lá e apagar tudo. Oh, meu Deus do céu. Vamos de novo. O que nós temos? Temos que velocidade é igual a 2x por ΔT. Quem que é o 2x? 2x é o ΔS. Então, isso quer dizer que o x é igual a v ΔT sobre 2. Então, x vai ser igual a 340 vezes 0,1 sobre 2. Tá? X igual a 17 metros. Né? Então, se você não tiver 17 metros, você não consegue perceber diferença. Tá certo? Então, por exemplo, quando você tem uma sala, né, muito grande, acontece isso. A pessoa fala, né, quem está ouvindo escuta o som da voz da pessoa, o som se propaga até o fundo e retorna. E aí a pessoa escuta de novo, né, as mesmas palavras. Então isso tem o eco. Né? Então, para evitar isso, que se deve ter uma sala, por exemplo, menor do que esse valor aí de 17, né, metros, para você não ter esse problema. Quando você tem, por exemplo, um cinema, que o espaço vai ser maior do que esse, o que você tem que fazer é evitar a reflexão do som no ambiente. Então aí você coloca, por exemplo, um carpete, né? Você vê que sala de cinema normalmente a parede não é uma parede com acabamento de massa corrida. Você tem lá um carpete colocado justamente para evitar esse tipo de problema.